Boa noite, bom dia, boa tarde. Então, vamos refletir um pouquinho mais, né? Como eu não sou palestrante, eu preciso escrever para mim não esquecer a minha palestra, sabe? A minha ideia, tá bom, gente? Então, às vezes eu vou estar lendo aqui, mas vou fazer o mais natural possível, tá bom? Vamos falar, então, da lição número 9 do Caminho Verdade e Vida do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. Reuniões cristãs. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz convosco, a paz esteja convosco. João, capítulo 20, 19. Eu quero falar um pouquinho desse versículo. Imagino o desespero, o desamparo, a aflição dos apóstolos com a crucificação de Jesus Cristo. Eles tinham no Mestre uma confiança de que nada poderia os acontecer, nem os atingir enquanto eles estivessem com eles, né? Porque, no fundo, eles não acreditavam que Jesus iria se entregar com todos os seus poderes e que eles já haviam presenciado, inclusive com a ressuscitação de mortos, né? Assim como Judas, eles pensavam que o mestre iria reagir no momento certo. Ele vai se defender, porque eles ainda não tinham entendido a verdadeira missão de Jesus Cristo. Eles achavam que estariam com ele para sempre, ficaria por muito tempo com eles. Eles não imaginavam ficar sozinhos. Eu imagino o desespero deles, o desamparo. Eles sentiam amparado ao lado dele, né? Eu fui um dia para São Paulo e fui fazer umas compras lá e cheguei na rodoviária, estava de greve o metrô. Eu vi uma cena de uma menininha que ela se desvencilhou da mão da mãe dela. E eu vi o desespero daquela criança no meio daquela multidão. Muita gente dentro daquela rodoviária e ela chegou na escadaria da rodoviária, ela parou num cantinho e sentou assim, encolhida, sabe? Eu tenho a imagem dessa menina, até hoje, ela sentadinha no cantinho da escada, assim, num desespero. Eu assim, assimilei esse desespero dessa menina com ela, com o desespero dos discípulos de Jesus. Eles imaginaram, se ficaram com Cristo, se fizeram o que fizeram com Cristo, eles imaginavam o que eles poderiam fazer com eles, né? Se com Cristo eles fizeram o que fizeram. Aí a lição diz Emmanuel, né? Desde o dia da ressurreição gloriosa de Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira
determinantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei de justiça inflexível, com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos, carregadas às portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino. Eis que surge um mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inovidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passariam sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catatumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espíritas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos dos dogmatismo e do sacerdócio organizado. O que nós podemos entender por reuniões cristãs? Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei convosco. Como nunca estamos só, e acredito que quando estivermos pensando ou agindo para o bem, não teremos só um amigo de luz ao nosso lado, mas vários. Mas então, a pessoa precisa ser de uma religião denominada cristã para estar reunido em nome do Cristo? Porque, veja bem, Deus é tudo bondade e perfeição, certo? Cristo é seu filho de maior evolução na Terra, não é? Ele também é toda bondade e justiça, não é verdade? Enquanto um ser estiver em pensamento de bondade, amor e caridade, automaticamente estará acompanhado com um ou mais irmãos, mesma sintonia, não é verdade? Consequentemente, contato com Deus Pai é acompanhado por Jesus Cristo. Mas e se essa pessoa for um budista, um hinduísta ou um muçulmano? Essa é uma reunião cristã independente de sua crença. Cristo estará presente no bem. E se eu vou a igrejas toda semana, participo da missa, do culto evangélico, da reunião espírita, leio o evangelho, conheço a Bíblia Sagrada de ponta a ponta, mas cometo uma enormidade de falhas para com o meu próximo, minha família, a sociedade. Eu deixo de ser um cristão? Jesus deixará de me considerar um irmão? Deus Pai justo e bom me abandonará? É claro que não. Não deixamos de ser cristãos e nem Deus, nem Jesus Cristo nos abandonaram à própria sorte.
Eles estarão sempre de braços abertos para nos acolher no momento em que recobrarmos a razão e diminuirmos os erros e passarmos a agir mais no bem. Vamos criar aqui um exemplo. Uma pessoa está caída na rua. É uma noite muito fria em Curitiba. Uma chuvinha fina, um vento gelado, cortante. Aqueles ventos que chega a assobiar, sabe? Aqueles que cortam o corpo. Vocês aí de Guarapari não sabem o que é isso. Tem que vir para Curitiba e Gramados, Rio Grande do Sul, lá, né, João Luiz? Para sentir esse friozinho aí. Ele está embriagado ou por qualquer motivo ele está ali naquela calçada, bem na porta de uma igreja evangélica ou católica, ou no meu centro espírita. O padre, o pastor, eu, o médium espírita, passei por ele e fiz de conta que não vi. Mas passou uma boa alma e ouviu. E olhou e enxergou. Ele o agasalhou, tirou daquele lugar frio, o colocou em um abrigo e o alimentou. Essa boa alma não professa nenhum Deus, não defende nenhuma religião. Ele nunca falou nem conhece o Evangelho. E com Jesus, estará nesse momento? Com quem Jesus estará? Ele está falando em nome de quem? Essa boa alma está reunindo? Com quem? Em nome de quem? Ele precisa ser cristão para estar reunido com Cristo? Cristo não o atenderá se não for um cristão? As reuniões para os estudos do Evangelho ou de qualquer livro que ensina a entender as leis universais de Deus é muito importante. Seja em qualquer religião, na que mais nos identificamos. Seja ela católica, protestante, muçulmana, judeu, qualquer uma, centro espírita, espiritismo, né? Eu me identifico com a doutrina espírita. Eu, pessoalmente. Ela me completa, ela me esclarece as indagações. Acho ela mais justa, na verdade. Até por acreditar na bondade e na justiça de Deus, não posso permitir, porque Deus é nosso Pai, não acredito que Ele não permitiria que viesse a esse plano lutar por minha evolução, passar por lutas, provações, e mesmo assim, cometendo meus erros, não me fosse permitido voltar para reparar e aparar essas minhas arestas. Tenho procurado ler e estudar, além do Evangelho, as outras obras de Kardec. Também as obras de outros amigos que se dispuseram e nos deixaram a imensa gama de obras ricas nos ensinamentos de Jesus. Mas será que valerá de alguma coisa eu estudar tudo que puder, dia e noite, adquirir um vasto conhecimento e enterrar esse conhecimento em um buraco profundo? Renderá alguma coisa esse meu conhecimento? O evangelho terá muito mais valor quando eu tirar ele de dentro das casas de orações. Quando ele sair da teoria para ser pregado na prática. Quando eu estiver me irritando menos e tolerando mais.
invejando menos e torcendo mais para o sucesso do outro. Quando estiver menos egoísta e repartindo mais. Quando estiver odiando menos e amando mais. Por isso é necessário a autoanálise, o autoconhecimento. E na vigilância ter a noção de pensar. Estou cometendo de novo o mesmo erro? Aí podemos falar, mas eu vigio, eu oro sempre. Eu diria, é necessário dobrar a vigilância e orar mais. Eu cuido eu que faço o trabalho aqui em casa, né? Eu faço companhia para os meus pais. Então, eu limpo a casa, eu lavo a roupa, e eu estou sempre atento, perto deles, porque meu pai já é mais debilitado, tem dependência de oxigênio, em dias mais carente. Minha mãe teve um AVC agora no Natal e está meio assim com desequilíbrio, né? Aí, de vez em quando, deixa uma panela ligada no fogo, um fogo ligado, um fogo aceso sem nada. E a gente tem que estar meio atrás, né? Então, daí eu lavo a roupa, porque ela também tem uma fissura no braço, nos tendões. E eu lavando a roupa, eu estou ouço o Café com o Evangelho, depois passo a ouvir o Café com o Evangelho em espanhol, e depois assisto no podcast, estou sempre direto com a mensagem ouvindo, né? Estou trabalhando e ouvindo. E eu estava lavando a roupa e eu faço assim uma reciclagem da água. Eu bato a roupa na máquina de madeira e enxago no tanque, depois só dou o último enxágue na máquina de grande, né? E essa a água eu uso para reenxaguar, dar o primeiro reenxágue na outra roupa. Então eu tenho que coar essa água, porque fica aquelas fagulhas do tecido lá, da roupa que eu bati ali, né? Eles ficam aquelas fagulhas. E eu estava passando no pano, mas estava passando as fagulhas. Eu pensei, e se eu dobrar o pano? Quando eu pensei isso, eu refleti, eu falei, eu me pego cometendo os mesmos erros grosseiros, aqueles erros que eu já reciclei, que eu já meditei, que eu já orei, que eu já vigiei. Eu pensei, eu tenho que redobrar o pano. Tenho que redobrar as minhas atenções, os meus cuidados, as minhas orações. Praticar mais o Evangelho. Aí eu estava assistindo, desses dias eu estava assistindo uma palestra do Jorge Elahá, e ele disse, precisamos aguçar as antenas para ver qual o propósito dos acontecimentos. Será que o propósito não seria, talvez, dizer a nós que a gente precisa atentar pelo que nos circunda? Aí ele comentou, o judaísmo tem muito disso. Quando eles precisam de uma orientação espiritual, eles oram e ficam prestando atenção em tudo que acontece, na crença de que qualquer coisa que se reposta, qualquer coisa pode ser a resposta de Deus para aquilo que estavam perguntando. Então, aí é importante que a gente redobre a nossa atenção, o nosso cuidado, que dobremos o pano das atenções,
que repitamos as orações, que reforçamos a prega do Evangelho, a pregação do Evangelho no lar, nos nossos atos com os nossos irmãos. Eu recebi uma mensagem, é uma mensagem que é de um Natal, né? Apesar de ser uma mensagem de Natal, ela diz muito com a minha reflexão, e eu resolvi compartilhar com vocês. Porque todas as vezes em que fazemos o bem, Jesus Cristo renasce, seja no coração de quem faz ou de quem recebe o bem, né? Ou de ambos, até de mais pessoas. Porque às vezes o bem que se faz, ele atinge um envolto, né? Então ela diz assim: cada vez que duas pessoas se entendem e se perdoam, é Natal. Cada vez que você mostra paciência com quem convive, é Natal. Cada vez que você ajuda alguém, decide ser honesto em tudo que faz, é Natal. Cada vez que nasce uma criança, é Natal. Cada vez que se respeita e se auxilia um idoso, é Natal. Cada vez que duas pessoas se amam com um amor limpo, profundo e sincero, é Natal. Cada vez que você olhar alguém com os olhos do coração, sem julgamentos ou críticas, é Natal. Cada vez que alguém socorre e devolve dignidade a um animalzinho, é Natal. Cada vez que você divide o pão da sua mesa, é Natal. Cada vez que se demonstra amor ao próximo, é Natal. Cada vez que você faz uma reforma íntima e procura dar conteúdo novo à sua vida, é Natal. Porque Natal é amor todo dia, paz todo dia, justiça todo dia, generosidade todo dia, compreensão todo dia, respeito todo dia, autoamor todo dia, ação positiva todo dia, amor à vida todo dia. E é a partir dessa atitude que nasce a esperança, nasce a alegria, nasce a paz. Nunca será um verdadeiro Natal enquanto comemorarmos apenas uma noite com amor e nos esquecermos e nos desrespeitarmos o resto do ano. Seguramente não é isto que Jesus quer de nós. Então façamos uma reflexão e cuide para que nossa vida seja constante, um constante na Natal. Pois Cristo está nascendo em cada ação no bem. Daí nas minhas reflexões, que eu venho preparando essa lição, estudando essa lição, eu escrevi um texto, não é um poema, não é nada, mas se vocês me permitem, eu vou ler para vocês, tá bom, gente? Não tem pessoas que a gente gostaria muito de conversar? Não tem aquela pessoa assim que você gostaria de estar perto? Assim como um professor, um palestrante, um Raul Teixeira, um Divaldo Franco, um Aloysio Silva, por exemplo.
Eu gostaria tanto de estar perto do Aloysio e assim explorar ele ao máximo, assim, a sabedoria dele, aquele conhecimento. Eu gostaria muito de estar perto dele. E nesse momento, ele me diria assim, se a gente tivesse assim uma oportunidade de estar perto dele, ele me diria assim: eu tenho todo o tempo para você. O que você quiser me perguntar, eu te responderei. Te responderei. A gente faria muitas perguntas, não faria? Então, assim, eu fiquei pensando, se a gente chegasse perto de Jesus Cristo, nesse momento agora, o que a gente perguntaria para ele? Imaginemos assim, ele está ali bem na nossa frente, nos olhando com aquele olhar amoroso, um sorriso encantador, uma fisionomia de paz, que só de olhar te afaga o coração. Aquele cheiro bom de jasmim ou rosas, o cheiro que a gente imaginar, ele se adapta aos nossos gostos, ou aos nossos desejos, às nossas necessidades. O lugar, o lugar que você estaria, se imagine lá. O lugar que você estaria, que vocês estão, é um lugar maravilhoso. Um bosque com muitos verdes, muitas flores, de todos os tipos. Hortênsias aqui no sul, né, João? João Luiz lá tem bastante hortênsia ali no Rio Grande do Sul, né, João? Como também bromélia lá no sertão, além da flor do cacto, do cajueiro. Também tem a calandra, que com seu delicioso perfume atrai as abelhas que acolhem o seu néctar. E o crisântemos, com a beleza incomparável de suas pétalas, todas ornamentadas, cada qual com seu tamanho, colocadas no seu lugar, uma perfeição. E vocês estão aí, só vocês dois, sentados em um banquinho confortável, à beira de um lindo lago, com os animais silvestres a passear, patos, gansos, cisnes brancos e negros a nadar. E nessa harmonia, como os animais, vocês não sentem a hora passar. O que você quer perguntar para ele nesse momento? Você vai perguntar sobre sobre uma guerra desnecessária entre países, uma guerra sem sentido? Você vai perguntar sobre irmãos nossos que andam pelas ruas sem teto, sem alimentos, caídos no mundo dos vícios, dormindo nos becos, nas calçadas desvalidos? Ou pelos nossos irmãos que não se adequaram aos corpos que aqui chegaram, e por isso sofrem todos os tipos de preconceitos, com as indiferenças como se não existissem, quando não são mortos ou covardemente agredidos, sem poder exigir os seus direitos ou nas suas súplicas de serem reconhecidos. Ou você falaria daqueles pais das favelas ou comunidades, como queiram, ou um sertanejo no agreste enrustido, que luta contra a miséria e a seca, com calos nas mãos, que prefere ele não comer, para não deixar com fome um filho, que luta com coragem sem esmorecer,
não ver os filhos doentes e desnutridos? Ou você perguntaria sobre até quando vamos continuar destruindo, entorpecendo, contaminando nossos jovens, adultos e até mesmo irmãos com um pouco de idade a mais? Até quando vamos destruir nossas famílias, continuar agredindo nossos iguais? Seja ele criança, jovem, adulto ou ancião. Quando, mestre, vamos nos respeitar e nos tratarmos como verdadeiros irmãos? Quando, mestre, vamos acabar com nossas lutas pessoais, essas guerras travadas internas, para que possamos construir amor, harmonia e paz? Aí ele, com toda calma, ele te olharia com aquele olhar meigo que toca o coração. Afagaria seus cabelos, te tomaria em seus braços, da mesma forma de quando com seus discípulos repartiu o pão. Te olha e diz: estou aqui, estarei sempre aqui contigo. Está tudo certo, como tem que ser. Cada um colhe o que tem que colher. Acontece tudo dentro do seu tempo, como tem que ser. Acolha seu irmão, aquele que for mais necessitado. Estarei segurando a sua mão, enquanto você caminha rumo à evolução. Fale agora com Jesus Cristo. Ele está aí ao seu lado. Ele te envolve em um abraço de luz, nas horas boas e alegres. A sua felicidade ele está curtindo. E nas horas tristes, de dores insuportáveis, que você acha que está sozinho, ele não está do seu lado. Porque mesmo que você não perceba, ele te leva nos braços pelo caminho. É isso, meus irmãos. Gostaria que... Eu não sei nem quantos tempos nós temos, Marcele. Olá, gostaria de ouvir vocês.